Jornal das 8, o antigo inspetor da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral, o homem que liderou a investigação inicial ao desaparecimento de Madeleine McCann. Ainda não se pronunciou sobre a linha de investigação lançada nas últimas semanas pela polícia alemã. Muito boa noite, Gonçalo Amaral. Obrigado por estar aqui. Agradeço a oportunidade de vir aqui. Deixe-me começar, antes de mais ou qualquer outra coisa, de tentar perceber isto. Há sensivelmente um ano, há pouco mais de um ano, ela própria, em vulgar entrevista a um podcast australiano de uma estação de televisão, o Gonçalo Amaral antecipou que em breve seria, muito provavelmente, apresentado ou incriminado um pedófilo alemão a cumprir pena na Alemanha, que estava preso e que seria apontado como o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann. Acrescentando que isso, na sua opinião, era um bode expiatório. A minha primeira pergunta é: isto, quando o disse há um ano, estava a referir-se a Christian Bruckner, este suspeito que agora todos sabemos que tem este nome? Isto, quando eu disse há um ano, estava-me a referir ao que ia acontecer agora. Pouco importa quem é o pedófilo. O que temos vindo a assistir ao longo dos anos é que vão aparecendo pedófilos, é necessária uma figura que, pelo perfil, pela proximidade, que encaixe para levar com as culpas, digamos assim, e de facto isto ia acontecer, até porque a movimentação que aconteceu naquela zona, uma viatura que já tinha sido alemã, os alemães envolvidos, portanto, desta vez iria ser um suspeito alemão. Mas, portanto, não sabia exatamente que era Christian Bruckner. São questões que não vale a pena se é o A, B ou C, portanto, se este não der... É só porque este tem várias características, por aquilo que nós temos vindo a ouvir nas últimas semanas e que eu gostava de ouvir. É um suspeito quase perfeito. Só lhe falta uma coisa para ser perfeito. Não é? Estar morto. Isso posso-lhe explicar mais à frente, mas isto tem vindo a acontecer ao longo dos anos. Cansa um pouco, porque... a teoria do rapto é aquela que menos indícios existem. Existe um indício que alguém viu a criança ao colo, um homem que assistiu uma determinada rua, que são uma família irlandesa, que é o testemunho mais credível de que aquela menina foi naquela noite transportada cerca das 10 da noite, e o que essas pessoas dizem é aquilo que o mundo inteiro sabe, porque quem foi mais tarde que chegaram a essa conclusão, quem transportava aquela criança era a pessoa que estava a descer de um determinado avião, numa determinada data, com um filho ao colo, em Inglaterra, que era o pai da Madeleine. Portanto, não o disseram que era parecido, disseram que 80%, ou quase 90%, era o pai pela forma de andar, pela estatura e por aí fora. A sua convicção em relação a este caso, julgo que posso chamar-te assim. Não são convicções, e só queria dizer duas ou três. Não são certezas, só queria dizer. Só para posicionar os nossos espectadores. Gonçalo Amaral publicou, aliás, um livro em que explica isso mesmo, chamado A Verdade da Mentira. Foi objeto de uma intensa disputa judicial também com a família McCann, em que... acompanhada sempre de visitas da Scotland Yard para fazer diligências em Portugal. Estava o processo a decorrer. Portanto, cada vez que havia audiência de julgamento, cá estava a fazer diligências em Portugal. Mas só para centrar alguns espectadores, sobretudo os mais jovens, eventualmente, que já se passou muito tempo, passaram-se 13 anos desde o desaparecimento de Madeleine. O Gonçalo Amaral era o inspetor-chefe da delegação da diretoria de Portugal e o coordenador desta investigação. O livro que publicou defende a teoria de que o livro que eu publiquei não defende uma teoria. Esse é um erro, tem andado por aí, não defende uma teoria. O livro que eu publiquei pelas razões que já expliquei ao longo dos anos. Eu sei. Portanto, não é preciso voltar a repeti-lo. Mas porquê é que não chama de teoria? É que não está aprovado. Desculpe, não é uma teoria. É um trabalho, é o relato, chame-lhe o que quiser, o relatório é um ponto da situação de um trabalho efetuado ao longo dos primeiros meses da investigação, em que chegámos a determinadas conclusões. Conclusões essas que, naquela fase, são sempre provisórias. A investigação criminal não termina quando nós nos encaminhamos para determinado lado em termos de investigação. Aliás, essa investigação não terminou nem foi concluída. E não há forma de coisa terminarem quando não forem realizadas determinadas diligências. Nomeadamente,
enquanto todos aqueles pais que ali estavam, que todos eles abandonaram os filhos, todos eles durante uma semana, seis adultos, portanto, 3 ou 4 famílias, 1, 2, 3, 6 etapas, mais um outro, 7. Portanto, estou-lhe a dizer é que todos eles deixaram os filhos sozinhos. A mais velha era a Madeleine McCann. E todos eles deixaram os filhos ao abandono. E não em segurança, como se diz. Sabe, porque se estivessem em segurança, Madeleine não tinha desaparecido. Muito bem. E ao contrário do que se afirma, e isso foi... Gonçalo Amaral, mas deixe-me só posicionar isso, porque essa é a teoria do... A teoria não, é apontar a nossa atenção para o eventual descuido ou negligência dos pais e daquele grupo de familiares que estava ali. Mas nós temos um problema, que é o desaparecimento de uma criança que desapareceu, de facto. E esse é o problema que nos traz aqui. Não é? E posso-lhe questionar quem nos está a ver, se lhe desaparecesse uma criança, um filho, nestas circunstâncias, longe vai o apoio, se pensaria logo, no primeiro minuto, que o seu filho ou filha tinha sido raptada por uma rede de pedofilia, por motivos pedófilos. Porquê pedófilo? Uma criança com esta idade, com 3 anos de idade, quase 4, se for raptada por um pedófilo, não aparece vivo. As crianças têm sido raptadas por pedófilos, nomeadamente do sexo feminino, e têm aparecido vivas, estão mais próximas da puberdade, 9 anos, 10 anos, assim. Temos o caso da cidadã austríaca e outros casos por aí fora. Portanto, e estas são pessoas que sabem isto. Porque é que se afirma logo? Sim, desapareceu, até podia ter sido a pé, ido sozinha, pode haver um rapto por vingança, por determinadas situações, um pedido de resgate, seja o que for, mas porque é logo, no primeiro dia até porque Portugal, como segundo dizia o pai da criança, Portugal era um país com muita pedofilia, até tinha tido cá um caso como o caso de Casa Pia. Isto dito lá ao telefone, ouvido por outras pessoas que estão ouvidas no processo. Muito bem, Gonçalo Amaral, proponho que vamos em frente. Okay. Eu gostava só de, porque entendemos que isso é necessário, ao tempo que já passou sobre este processo, que, ainda que de forma muito breve, façamos um pequeno enquadramento do caso, que se arrasta há 13 anos, como sabemos, e que constitui, posso dizê-lo, o mistério criminal mais impactante da história de Portugal, porque não está encerrado, e de resto, como se prova pelo renovado interesse internacional que ao longo das últimas semanas se manifestou perante os desenvolvimentos da polícia e das autoridades alemãs. 13 anos depois do desaparecimento, ainda não se sabe o que aconteceu a Madeleine McCann. As teorias são muitas e passaram pelas mãos de vários investigadores. O primeiro foi Gonçalo Amaral, coordenador da Polícia Judiciária de Portimão. Polémico e controverso, não ficou convencido de que o caso se tratasse de um rapto, como avançou o à data diretor da PJ de Faro, Guilhermino Encarnação. Até termos provas de que, de facto, ela pode ter acontecido o pior, nós continuamos a pensar que ela pode estar viva. Mas Gonçalo Amaral não ficou convencido com esta tese. Meses depois, e já com outros 2 suspeitos, os pais de Média acabaram constituídos arguidos no processo. Primeiro foram inquiridos, depois foram encontrados por 2 cães pisteiros vestígios biológicos no carro alugado utilizado pelo casal. A análise foi feita num laboratório em Birmingham. Situation is that the tests are still ongoing. But there are still dozens of samples to analyze, is that right? We've never discussed the amount of samples. Mas os resultados foram inconclusivos e intensificou-se o mal-estar na colaboração entre a polícia portuguesa e inglesa. Gonçalo Amaral passa a ser protagonista de várias reportagens com referências incómodas não só à sua vertente profissional, como às rotinas da sua vida privada. A relação com os britânicos era de grande tensão, a gota de água só caiu com as polémicas declarações que fez ao Diário de Notícias. Acusava a polícia britânica de obedecer às ordens dos McCann. Como consequência, foi afastado do processo. Há limites para aquilo que os elementos da Polícia Judiciária podem dizer publicamente. Mas a sua ligação ao caso não acabou. Escreveu A Verdade da Mentira com revelações sobre a investigação, mas os McCann reagiram, moveram uma providência cautelar que impediu a venda do livro durante meses.
O caso chegou ao Supremo, mas o ex-inspetor venceu na Justiça. Gonçalo Amaral mantém a sua tese de que Mehdi terá morrido acidentalmente no apartamento da Praia da Luz, onde estava com os pais. Aliás, sobre o novo suspeito, Christian Bruckner considera-o um bode expiatório, tal como já tinha dito em entrevista o ano passado. O alemão já tinha sido investigado e descartado na época pela Judiciária. Deixa-me então fazer esta pergunta, Gonçalo Amaral. Pode ter sido Christian Bruckner o autor de que seja o que for que aconteceu à Madeleine McCann, ou não? Para responder a essa pergunta, primeiro é preciso demonstrar que existiu um rapto. E aquilo que eu posso demonstrar é que todas aquelas pessoas que ali estiveram mentiram, nunca existiu nenhum esquema de vigilância dos filhos que estavam em casa, nos apartamentos a dormir. Deslocavam-se aos apartamentos para utilizar o WC, isso está escrito em declarações que prestaram. Diziam à recepcionista que iam ao apartamento ver os filhos, não diziam que ia à casa de banho, porque a casa de banho, junto à piscina, não tinha grandes condições para lá ir. Simularam uma situação de entrada de rapto com a janela, com a abertura daquilo tudo, dizendo que a janela estava aberta, estava fechada. Primeiro estava fechada e depois ficou aberta. Onde só há uma impressão de gestão, que é da mãe da criança. Não há sinais de arrombamento naquele apartamento, portanto só há duas formas de ali entrar. Uma com uma chave falsa, que foi investigada e não chegámos a conclusões que dissessem que poderia ter sido utilizada, portanto em princípio não o foi, e outra entrada pela portada, por onde todos entravam sozinhos. Levaram-nos, portanto mentiram, houve muitas mentiras, levaram a polícia judiciária a perder muito tempo e a encaminhar-se por um caminho que, por exemplo, levaram-nos a Robert Murado. Há uma testemunha que nos indica o caminho do homem que levava a criança da colo para a vivenda de Robert Murado. E, apesar desse erro, foi graças ao Roberto Murado, graças à publicidade em torno de Roberto Murado, que nós conseguimos ter o tal testemunho dos irlandeses. Que é um dos irlandeses que diz, que avista aquele homem que diz que é o pai dele, que afirma que é o pai, não sei quantos por cento, que é o pai da miúda, e que diz, este não é Roberto Murado que esse conheceu. Portanto, isto está tudo no processo. E está no processo, e repare. Mas também está no processo. Só uma coisa. Estas pessoas, isto é importante que se diga, estas pessoas que fizeram o que fizeram, que durante aquela semana abandonaram os filhos, onde até, neste caso concreto, neste apartamento onde desapareceu Madeleine, a própria Madeleine teve, no dia anterior ou 2 dias antes, cerca das 10 da noite, a chorar durante mais de 1 hora, a gritar pelos pais, e ninguém lá foi, portanto, não se sabe por que razão não foram, mas o facto é que não estava a funcionar o sistema de vigilância, digamos assim, ou já não era necessário àquela hora, pode ter sido por qualquer razão que desconhecemos, mas o facto é que ela esteve ali abandonada. E estas pessoas que abandonaram os filhos, que mentiram à polícia e continuam a mentir porque nunca contaram a verdade do que efetivamente se passou, e que era necessário realizar uma reconstituição em Portugal, ainda hoje se mantém para afastar ou não afastar o que ali se passou e de facto definir tempos. Porquê que essa reconstituição nunca foi feita? Não foi feita porque houve muita pressão mediática. Nós não conseguíamos fazer ali a reconstituição. Não é só em sossego, em termos práticos. Eu recordo-lhe só uma. Mas voltando um pouco atrás, em termos da reconstituição, estas pessoas saíram de Portugal. Saíram todos e nunca vieram para cá. Mas tiveram cá durante bastante tempo, naqueles dias a seguir. Exatamente, mas os amigos já tinham saído. E se fossem portugueses, não tenho dúvida que estavam cá em Portugal, seguramente que a reconstituição teria sido feita em qualquer altura. Aqui os amigos recusaram-se mais tarde a vir fazer. Mas foram intimados a isso? Foram notificados para isso? Estavam apenas como testemunhas. E recusaram-se a vir. E se reparar, ao longo destes anos, os jornais britânicos, sim, todos os outros jornais do mundo mas principalmente os britânicos, estão interessados no caso e nunca foram tentar entrevistar alguma daquelas pessoas que ali estavam. Apenas e só o casal. Portanto, os outros, todos que planearam aquele esquema em termos de entregar 2 documentos. Mesmo no documentário de 8 episódios, está disponível na Netflix, as pessoas não aparecem, é verdade.
e não apareceram. É verdade. E, portanto, só para lhe recordar isto, nós, a partir daquele ponto em que foi efetuado esse avistamento, digamos assim, esse testemunho, que é relativo àquela filha noite, Madeleine por volta das 10 da noite. nós tentámos a determinada hora e fugindo dos jornalistas, bater toda aquela zona até em termos de residências, a partir dali até ao mar. E quando já estávamos quase a meio do caminho, algum de nós é descoberto. E nós tivemos que abandonar a zona. Foi uma diligência que nunca conseguimos acabar, por causa da confusão que ali se andou. Quantidade de jornalistas que havia. Isto foi o que se passou. Muito bem. Gonçalo Amaral, na altura, percebe-se agora, e eu queria perguntar isto, Christian Bruckner foi uma das pessoas que chegou a ser identificada como uma das pessoas de interesse para a investigação na altura. Tanto quanto foi noticiado, chegou a haver 600 pessoas, ou ao longo do tempo, acumularam 600 pessoas que podiam ser de interesse para a investigação. Foram realizadas muitas diligências no âmbito do Christian processo. Bruckner foi uma dessas 600 pessoas ou não? Só relendo o processo, Não tenho memória disso. já me disseram que sim, que tinham lá ido bater à porta, colegas são reformados como eu, disseram que a pessoa não estava em casa. Mas foram às centenas. Mas deve ter São às centenas. Mas repare uma coisa, Gonçalo Amaral. A questão que está aqui, mas é que a questão que está aqui em casa é... Pode ter sido por furto. Nós também damos... Nós sabemos que ele cumpriu uma pena. De pessoas de furto, nomeadamente furtos em apartamento. E ao que parece, este senhor não estava na listagem de furtos de apartamento, terá roubado combustível, sim. Sim, mas agora aquilo que se sabe aparentemente se sabe sobre este homem é verdadeiramente preocupante, sob vários pontos de vista. É como eu lhe digo, é um suspeito quase perfeito. Mas sabe-se que ele tem um longo cadastro de crimes sexuais, que, ao contrário daquilo que parecem ser outros criminosos desta tipologia, que não tem uma especial fixação numa determinada idade, há comportamentos aparentemente aleatórios. De resto, ele está condenado pela violação de uma turista americana. Aquilo que eu vi de 75 anos na ocorrida a violação, sim, na Praia da Luz. Sim. Sabe-se bem, enfim, eu gostava ou seja, o que eu gostava de perceber é se ele foi investigado e porque é que desapareceu o interesse sobre ele, ou se nunca foi encarado seriamente, com a informação que havia na altura. Sabe, a informação que havia relativamente aos pedófilos era apenas e só que eram pedófilos. E pessoas que estavam próximas do aldeamento. E como o próprio José Alberto disse, são às centenas. E não é possível estar a investigar pormenorizadamente cada um. Avançar mais. Eu recordo-me que, por exemplo, nós chegámos até Albufeira e Tavira e por aí afora. E que as investigações não se conseguem fazer assim dessa forma. Gonçalo Amaral, mas espera aí, esta violação dessa turista americana foi 2 anos antes do desaparecimento da Mestre. Diga? A violação da turista americana, de 72 anos, de 75 anos. Quando é que foi publicada em termos da Polícia Judiciária? Quando é que foi? Não tinha conhecimento. Não houve. Não, a senhora fez uma queixa. Eu posso lhe dizer. A senhora fez uma queixa. Aonde? Quando? Em termos da Polícia Judiciária, em termos de saber se estamos à procura de um pedófilo, porque este homem... estamos à procura de um violador de uma pessoa adulta. Não, com certeza não, mas é porque ocorreu 2 anos antes e ele está agora detido na prisão alemã, exatamente a cumprir pena por este crime. Sim. É este o crime que o conduziu neste momento à prisão. E foi identificado muito mais tarde. Foi identificado em 2018. Aí está, portanto, em 2007 com base em duas evidências em 2007 essenciais. Não estava identificado. Mas há um cabelo que foi encontrado na cama da vítima, vítima da violação, que foi preservado e que permitiu agora atualizar e fazer o match, mas isso é outra investigação, isso é a investigação com certeza. do caso médio. Mas acontece que este homem que se manteve no Algarve e naquela região durante algum tempo, é assim que se explica. O que eu procuro entender, as fotografias que foram divulgadas pela polícia alemã sobre as casas, os locais, os veículos, etc. E eu gostava também de ouvir sobre isso, sobre este exercício da polícia alemã, que é apelar à memória de alguém, com alguns detalhes muito, não sei se são subtis, não, mas enfim, com alguns detalhes,
E as fotografias dizem alguma coisa, por exemplo, seja das casas, seja dos veículos que a polícia alemã... Eu penso que o apelo serve o que serve, porque, por exemplo, a autocaravana foi levada de Portugal para a Alemanha para ser examinada. Portanto, a autocaravana, uma Volkswagen Westfalia, branca e amarela. E o que era importante era tentar perceber porque é que aquelas imagens que são passadas e que foram passadas foram alteradas. Estas são as imagens que eu recolhi ainda ontem do site da Polícia Alemã. Eu posso lhe mostrar uma fotografia, que é a fotografia da viatura com que esse suspeito andava e andaria em 2007, segundo a própria Polícia Alemã, e que é totalmente diferente daquilo que nos tem mostrado. É esse o veículo? É este o veículo. E se reparar na fotografia que mas está o aí veículo não é igual? É igual, é? É? Se reparar na fotografia, se tiver uma outra fotografia da traseira da viatura... Penso que sim. Eu estive aqui. É esta. Se reparar, pode ver que ali, naquela imagem, há ali dois pormenores. Primeiro, foi tapado... nota-se que falta ali uma cor, está ali um preto no meio, e tem um novo logotipo ao lado direito. Depois tem a chapa de matrícula, tem a chapa de matrícula tapada e tem a letra D. A matrícula é portuguesa. Pois, o carro é de 82 e foi registrado em Portugal em 2004. Se quiser, pode ficar com a fotografia. Portanto, o que está a dizer é que ainda há a mesma esta fotografia de quando? Tem ideia? Essa fotografia é do ano passado. Esta é do ano passado? É do ano passado. Portanto, aí tem que outra mas o ano passado aquela carrinha que nós estávamos a ver nas imagens já estava na Alemanha, ou não? Terá saído de Portugal no ano passado para a Alemanha. E esta fotografia foi tirada em Portugal ou na Alemanha? Em Portugal. Esta é outra fotografia da mesma viatura. Agora o que se pergunta, ou seja, o que é que está a dizer com isto? O que é que eu estou a dizer é evidente. É que a carrinha que foi mostrada na autocaravana está completamente diferente. Não é a mesma. Essa é a mesma autocaravana. Essa é a mesma autocaravana. E a autocaravana foi levada daqui para a Alemanha para ser examinada onde e servia cá como depósito de figos e alfarrobas. E aparece então essa imagem sem essa personalização, digamos assim. Estes bonecos. Sim, sem esses bonecos. E o que se pergunta é isto: será que essa viatura passaria despercebida na Praia da Luz, noutra localidade qualquer ou não? Seguramente que não. E o que se pergunta ainda é, o que se pergunta é, será que as autoridades alemãs chegaram à conclusão que na altura de 2007 a viatura não estava assim, mas estava ainda pintada de branco e por aí afora? Quem lhes disse isso? Será que as autoridades alemãs ou inglesas, que eu não sei quem fez isto, seguramente não foi em Portugal, porque quem divulgou as fotografias não foram os portugueses, e aliás não têm divulgado nada relativamente ao processo. Será que quem divulgou isso está a tentar checar a informação, digamos assim, se aparece alguém a telefonar, olha, eu vi a viatura no sítio tal, esqueça que não viu nada porque a viatura era de outra forma. Gonçalo Moral, deixa-me assim, é possível saber mais informações sobre esta fotografia, onde é que elas foram tiradas? As fotografias foram tiradas num lugar. No lugar, certo. Sabe que eu conheço muitas pessoas que sim, pessoas que se dedicam à apanha da laranja e outras coisas mais, portanto, são fotografias. Agora, outra questão, ainda relativamente ao que eu não queria estar a eliminar, digamos aqui, a entrevista. Há aqui uma coisa diferente nesta situação toda do tal suspeito quase perfeito, como eu lhe chamo, ou bode expiatório, como se queira dizer. Há aqui um dado novo. Um dado que ainda não chegaram lá em termos de informação. Portanto, está-se muito... largou-se a bomba, disse que o suspeito é parecido com que não é. As imagens são com 43 anos. Portanto, se reparar nas minhas imagens de 2013, eu estou completamente diferente. Sim. As pessoas não. Mas o dado novo ou seja, em vez de alguém... Esta fotografia que está a ser divulgada é dele atual e devia ser de uma de há 13 anos, é o que está a dizer. Pois, era interessante. E
há aqui um dado novo. O dado novo é que as autoridades alemãs estão a pedir, estão a querer reexaminar todos os vestígios hepáticos, biológicos, hemáticos e biológicos que tenham sido encontrados. Aonde? Esperamos nós, aonde? Dentro do apartamento, na viatura alugada pelo casal e também na rua. Só há 3 sítios onde foram encontrados vestígios. Dentro do apartamento, na rua, onde há sangue, onde foram recolhidos esses vestígios, e dentro da viatura do casal, alugada não sei quantos dias depois, já não me recordo. E este é que é o dado novo. E esta é que é a grande questão. Será que as autoridades alemãs pensam resolver o caso? Quando, eu até pensei que fosse uma tradução errada, quando um dirigente da polícia alemã diz que a criança pode ter sido alvejada dentro do apartamento. Isto quer dizer o quê? Que houve sangue. E que de facto foram os cães, os tais cães que alguém dizia aí, um advogado ligado ao casal dizia que a nossa investigação, aquilo que estava no meu livro, que no fundo é a nossa investigação, naqueles 4 meses não foram 13 anos, tem 13 meses, foram 4 meses. Que a nossa investigação tinha sido uma fantasia, uma fábula. Mas de facto foram utilizados cães mandados pelos ingleses e sugeridos pelos ingleses, porque eles é que sugeriam uma morte. Uma morte, pior, nós eu lembro-me dessas imagens, os cães identificados cheios de sangue. Sempre falámos em acidente e os ingleses falam em homicídio. Não somos nós, são eles que falam em homicídio. Nós falamos em acidente. E isto está documentado. E esse tal alvejamento produz sangue. Nós, no exame que foi realizado ao local, não foi encontrado nenhum vestígio de nenhum alvejamento. Nem a criança que vai ao colo tem sinais de ter sido alvejada. O que tem é que vai a dormir profundamente. Isto dizem as pessoas que por ali passaram. Ou parecia ir a dormir profundamente. E, portanto, estes são os dados. É que os cães fizeram estas marcações, e estas marcações foram feitas pelos cães, os vestígios foram recolhidos com a ajuda destes cães, da tal fábula, são os tais que a polícia alemã quer analisar. Quando se fala da saliva, só para acabar esta questão dos vestígios, quando se fala da saliva na cama da média, é mentira que não estava na cama da média. É na cama junto à janela. E a saliva o que é? É uma mistura de saliva de bebê com leite materno. E que foram identificadas a mãe e foram identificadas as pessoas que estiveram naquele apartamento. Antes dos macanos. Antes dos macanos. E portanto, Gonçalo Amaral, só me resta-me um minuto. Só temos aqui um minuto. Eu gostava muito de prolongar esta conversa, mas infelizmente não vai ser possível. Estamos aqui. Qual é que pode ser o interesse da polícia alemã em deixar-se seduzir, na sua opinião, como eu vou dispor, perante uma pista que não leva a lado nenhum, na sua opinião? Leva as autoridades alemãs terem competência para investigar o caso. E tem? Se tiverem um suspeito alemão, há quem diga que sim, há quem diga que não, o processo está cá. Isso pode ser bom ou mau para a descoberta da verdade material? Eu penso que a polícia, as autoridades portuguesas e as polícias portuguesas podem fazer cá, os nossos laboratórios, aquilo que os alemães querem fazer lá. Não havia necessidade de deixar ir para a Alemanha outra vez. Já foi no ano passado. Outra vez, algo para ser examinado. Poderia ter sido cá examinado. Já tinha acontecido isso. Parece-me que pode ser interessante a sua resposta. O facto de ser a polícia alemã a conduzir a investigação agora, a partir deste pretexto, que é o que compreendo das suas palavras. A polícia alemã conduz a investigação lá na Alemanha. Mas isso pode ser bom. É a polícia judiciária. A pergunta é, isso pode ser bom ou irrelevante ou não para a descoberta de provas que possam explicar o que é que aconteceu naquele dia? Hoje em dia há novas técnicas para analisar e até reanalisar aquilo que foi examinado. Se existir remanescente suficiente é possível chegar a outras conclusões. Eu recordo que na viatura alugada pelos casais há cabelos que foram devolvidos, dizem que pela coloração é da menina desaparecida. Mas como não tem raiz, não conseguem apurar o ADN. Sabe-se que há laboratórios que conseguem fazer isso. Portanto, os alemães que têm dinheiro podem facilmente resolver esse mistério. Gonçalo Amaral, tinha muito mais perguntas para lhe fazer. E há muitas mais coisas para dizer. Agradeço a sua disponibilidade. Seguramente que isto vai estar nas próximas horas nos média internacionais, não é? Na Alemanha, na Inglaterra. Que carrinha é esta, afinal?
É aquela que apresentaram. Sim, certo. É mesmo. Não temos nenhuma, não há nenhuma fotografia das autoridades alemãs com um indício da chapa da matrícula. Poderia ser ajudar aqui a perceber melhor. Isso pode ter sido uma técnica. É mesmo. Sim, mas tenho certeza que é mesmo. É mesmo. Esta é a mesma que foi mostrada, só que não é a mesma porque ela estava assim e agora está de outra maneira. Gonçalo Amaral, muito obrigado pelo contributo que acabou por dar aqui perante este caso que continua a apaixonar e a dividir opiniões de muita gente, até que se consiga finalmente encerrar, se é que alguma vez isso vai ser possível.